Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar dois aspectos aqui que são essenciais para a salvação. É ser como criança e abrir mão dos bens materiais para poder entrar no reino de Deus. Não é ir para a igreja, não basta se dizer crente, ter sido batizado, isto não garante a salvação. E eu vou ler palavras do próprio Jesus em Lucas, no capítulo 18, quando trouxeram crianças e Jesus valorizou aquelas crianças, ele aproveitou para dizer para os outros: em verdade vos digo. Isso é uma expressão para enfatizar o que ele ia dizer. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Uma criança fala muito, simplicidade, humildade, você se fazer de pequeno, não é grande, não é importante, você é pequeno, reconheça isto, seja humilde, seja sincero, franco, aberto, não fique querendo transmitir imagem nenhuma, nem dar sua opinião, seja como uma criança, isso é essencial. E a seguir vem a história daquele jovem rico, certo homem de posição. Então ele não era somente rico, ele era importante na sociedade, fazia parte da alta sociedade, da elite do seu lugar. Perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: porque me chama bom, bom só há um que é Deus. E só jogou isso para ele, mas não continuou neste assunto. Até para testar se o jovem reconhecia que Jesus era Deus, só para testar. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus citou os mandamentos da segunda tábua. Estudiosos costumam colocar os primeiros mandamentos com relação a Deus na primeira tábua, 4 mandamentos. Depois os outros 6 na segunda tábua, os mandamentos com referência ao próximo. Esse termo é usado. Jesus citou os mandamentos da segunda tábua com relação ao próximo. E o jovem, sinceramente, disse: eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Jesus disse: então, eu vou trazer para você os primeiros mandamentos. Uma coisa te falta ainda: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Para você amar a Deus acima de todas as coisas, tem que abrir mão dos seus bens, dos seus sonhos, de tudo que é seu. Jesus disse: negar a si próprio, senão não tem salvação. Você não tem salvação mantendo seus sonhos, seus bens, seu coração nos bens, gostando das coisas deste mundo. Não vai ser salvo desse jeito. Tem que abrir mão de tudo, negar o seu eu. E o jovem entendeu. Quando ele reconheceu a situação, para eu adorar a Deus e a nada mais, não posso adorar a riqueza, eu tenho que dar culto a Deus e não dar culto à riqueza, aos meus bens, ao prazer que os bens me trazem, comida, bebida, conforto, amigos. Para eu negar tudo isso, eu tenho que abrir mão, perder tudo isso. Ele não quis. Ouvindo essas palavras, retirou-se triste. E a palavra continua. Quando Jesus viu o jovem se afastar, ele aproveitou para falar para os seus discípulos: como é difícil entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Camelo é uma corda grossa. Passar uma corda grossa pelo buraco de uma agulha
é muito difícil, mas um rico é mais difícil ainda ser salvo. É dificílimo ele abrir mão da riqueza. E aí os que ouviram ficaram pensativos. Senhor, se é assim, tem que deixar tudo. Quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? E Jesus disse, olha, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba já no presente século muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Para você receber do que é espiritual, tem que abrir mão do que é material. O seu amor às coisas materiais, o seu apego ao mundo, à família, aos relacionamentos. Você tem que abrir mão de tudo para botar Deus em primeiro lugar. Se não for assim, não será salvo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, Jesus falou. Você ama seu pai e sua mãe, sua família, seus filhos mais do que a Jesus? Então, você não é dele. Para ser salvo é difícil. É muito difícil, são poucos os que acertam com esse caminho estreito e querem entrar pela porta apertada, são pouquíssimos. Você quer ser salvo? Você quer ser salva? Tem que atender isso. Qualquer coisa que para você é importante, é família, é dinheiro, sua carreira, seus títulos, sua fama, sua reputação, isso é mais importante para você, não está no caminho da salvação. Você tem que abrir mão de tudo, senão não será salvo. E outra coisa, como criança, para abrir mão de tudo, tem que ser sincero, como uma criança, e abrir o coração. Não adianta ficar fazendo mistério, querendo esconder, dar a entender, transmitir uma imagem, uma ideia, ser religioso. Aquele jovem era religioso, muito religioso, mas não era salvo e não quis ser salvo. Ele não quis pagar o preço. Muitos estão frequentando a igreja porque não querem pagar o preço. Preste atenção no que eu estou dizendo. Muitos estão indo para a igreja para fugir de ter que pagar o preço. Para você ser salvo, não é necessariamente necessário, não é necessário que você vá para a igreja. Mas tem que abrir mão, se entregar a Jesus, e você vai ser igreja junto com outros, com quem Deus vai colocar você em contato, mas tem que abrir mão. Se você não abrir mão do seu eu, muitos estão entrando para a igreja para fugir de enfrentar essa decisão. Estão pensando que a igreja vai ser um paliativo. Ir à igreja vai ser um quebra-galho. O fato de você ir à igreja vai servir para Deus quebrar o seu galho, facilitar a sua salvação. Não, não e não. Se você não enfrentar isto, abrir mão de tudo que é riqueza, inclusive família, se você não abrir mão de tudo, não terá a salvação. Afinal de contas, você quer a salvação? Isso é realmente fundamental para você ter a certeza agora, tem que abrir mão de tudo. Verifique, contabilize no seu coração o tempo que você usa durante o dia para ver se você realmente abriu mão de tudo para colocar Deus na sua vida em primeiro lugar. Pense nisso, analise e saiba que é assunto sério. Igreja não garante, mas você tem que enfrentar essa situação no seu coração. É ali que vai se dar a salvação. Você já deixou tudo que está no seu coração para ter só Jesus, a pérola de grande valor? Você já fez isto? Pense bem.